De parar em qualquer esquina dessa cidade, desse estado, desse país e pregar a palavra do Senhor. Primeiramente, eu quero desejar uma boa noite a todos que me ouvem nesta noite. Quero dizer que nós não estamos aqui para te converter a nenhuma religião ou placa de igreja. Nós estamos aqui para falar de Jesus. Talvez você não saiba quem é Jesus. Jesus é aquele que morreu na cruz do Calvário em prol dos meus pecados e dos seus pecados. Talvez também você não saiba, mas a Bíblia vai dizer que existe dois caminhos: um que conduz à salvação e outro que conduz à perdição. Nós estamos aqui para lembrar-vos nesta noite que tem um Deus no céu que fez os céus e a terra. Se você não sabe, aqui como tem as autoridades, os governadores e prefeitos que comandam a cidade, o estado e o país, também existe um que está no céu, e a Bíblia vai dizer que ele está sentado sobre o globo da terra e contempla todos os moradores. Para você entender melhor do Deus que eu irei falar nesta noite, a Bíblia vai dizer no Salmo 147, versículo 4 em diante, que vai dizer assim: que ele fez as estrelas do céu como a areia do mar, e ele chama o nome de cada uma delas. Então, eu estou aqui debaixo da autoridade do nome e do sangue de Jesus. Para você entender as palavras que eu irei falar nesta noite, a Bíblia vai dizer assim: filho meu, Provérbios 4:10, ouve a minha palavra e aceita ela, e prolongarão seus dias na terra. Você sabia que algumas pessoas morrem cedo porque não querem nem ouvir a palavra de Deus? Melhor ainda para você entender, a Bíblia vai dizer em Romanos, 1 Coríntios 10 e 17, diz assim que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você pode ouvir um livro, uma palestra motivacional que não trará fé para você. Você pode ler um livro motivacional que não vai trazer fé para você. Mas se você prestar atenção por 5 minutos aqui nesta noite, se você não sabe, a fé é que remove montanhas. A Bíblia diz que se você tiver fé, como um grão de mostarda, você pede para esse monte lançar-se no mar e ele vai lançar. Amém? Então, tire um minuto para você ouvir a palavra de Deus. Jesus, nós estamos aqui no teu nome. Mais uma vez o Senhor nos conduziu a estar nessa esquina para pregoar a tua palavra. Aqueles que darão ouvido à tua palavra nesta noite, Jesus, que o Senhor visite o lar das famílias que nos ouvem nesta noite. Eu oro pelas famílias enlutadas, eu oro pelas autoridades eclesiásticas e civis e militar desta cidade, desse estado, desse país. Eu apresento todas as famílias desta cidade, desse setor. Jesus, eu apresento, meu Deus, aqueles que estão enfermos, passando por adversidade, em nome de Jesus, que sejam abençoados. Queridos, eu quero nesta noite ler um texto bem conhecido da palavra do Senhor, a qual esse texto nós temos pregado, ministrado a palavra do Senhor aos cantos dessa cidade, a qual nós passamos todos os anos. Pela misericórdia de Deus, nós temos pregado em cada canto. Você vai encontrar com nós aí, em cada canto dessa cidade. Enquanto durar seca, nós estaremos pregando e falando a palavra do Senhor. Eu quero trazer um texto nesta noite, para você que me ouve, que está no Evangelho segundo João, capítulo 3, e o versículo 16, que vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez você não dê importância a esta palavra nesta noite. Talvez você não dê importância de quem eu estou falando nesta noite. Eu estou falando do Filho de Deus. Eu estou falando do Filho de Deus, que deu a vida dele para morrer na cruz do Calvário, em prol dos meus pecados e dos seus pecados. Talvez você não saiba, meu querido, mas todos pecaram. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O que é isso? Deus coloca Adão no jardim do Éden e dá a ele uma esposa
E Deus dá para eles uma autoridade dizendo: olha, vocês podem comer de todos os frutos que existem no jardim, porém não coma do fruto do conhecimento, que é o bem e o mal. Tem pessoas que falam que é maçã, mas isso é mentira. É o fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerem, vocês morrerão. Mas por que não morreu então? É porque a misericórdia do Senhor, a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, diz que Deus já sabia que Adão e Eva iria pecar no jardim do Éden. Então Deus prepara Jesus Cristo. Jesus foi preparado, Deus da fundação do mundo, para morrer na cruz do Calvário, porque Ele sabia que Adão e Eva iriam pecar. Nasce então a misericórdia de Deus. Jesus desce a essa terra, e a Bíblia vai dizer que Deus amou, quando se fala amou o mundo de tal maneira, que Ele deu a vida do Filho dele para morrer na cruz do Calvário. A pergunta que falamos e perguntamos, e que você pode responder para si mesmo: você daria a vida do seu filho? Você daria a vida da sua filha, do seu neto, pela vida de uma prostituta, de um ladrão, de um assassino, um ladrão de botija? Você daria a vida do seu filho, da sua neta, do seu neto? Você não daria, mas Deus deu a vida do Filho dele. Talvez você é daquele que acha que não tem pecado, e você vai dizer: não sou ladrão, eu não sou prostituta, eu não sou assassino. A Bíblia vai dizer que todos pecaram. Se todos pecaram, todos têm pecado. Eu pergunto nesta noite, e se você tem coragem de me responder, vem aqui e diz que você não tem pecado. Se você não tem pecado, vem aqui e diz para mim que você não tem pecado. Eu quero provar que você tem pecado. A Bíblia vai dizer então que todos destituídos foram. A Bíblia diz então que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O que eu quero dizer nesta noite para você que me ouve? Meu querido, Deus ama você de uma maneira tal. Deus ama você de uma maneira tal que ninguém consegue amar, nem a sua mãe consegue te amar como Deus te ama. Talvez as pessoas não saibam, mas nesta noite eu quero explicar com poucas palavras para você entender. Nós somos formados de espírito, alma e corpo. Dentro de você existe uma alma. Quando você nasce, você recebe o Espírito de Deus. Esse Espírito é o fogo de vida. Quando você morre, esse Espírito de vida retorna para Deus. O corpo é sepultado, mas eu quero dizer para você que tem uma alma dentro de você, que ela não morre, ela é indestrutível, independente para onde ela vai, céu ou inferno, ela não morre. Por que eu estou falando céu e inferno? Porque a Bíblia é bem clara, a Bíblia é exata. Se você duvida, se você não acredita, você pergunta para Deus. Mas existe dois caminhos. Deus não te colocou nessa face dessa terra. Tem pessoas que acham que está tirando férias aqui. Mas uma coisa eu posso garantir nesta noite, que a única certeza que você tem, eu perguntaria a você que me ouve nesta noite: você tem certeza que amanhã você vai estar vivo? Ninguém tem essa certeza. Mas uma coisa eu posso garantir que nesta noite, que a única certeza que temos é que um dia morreremos, que um dia alguém vai jogar terra na sua cara e vai jogar na minha também. Mas uma coisa eu quero vos dizer: se você não sabe, quando o ser humano morre, enquanto as pessoas estão velando elas, a alma sai do corpo, é a Bíblia que diz, e esta alma, ela sobe para cima ou ela desce embaixo. Pregador, então você quer dizer que o inferno é embaixo? Sim, está na Bíblia, no capítulo 15, versículo 24, vai dizer assim: para o entendido, o caminho da vida é para cima, para que se desvie do inferno que é embaixo. Então eu posso nesta noite, baseado na Bíblia,
que quando a pessoa morre, ela desce ou ela sobe para cima. No capítulo 103 de Salmos, a Bíblia vai dizer que nós somos como a erva do campo, e que de manhã ela está verde, e de tarde ela está seca. Então ninguém pode afirmar, ninguém pode dizer que amanhã estará vivo. Eu quero dizer nesta noite, meu querido, quando eu digo que Deus amou você de maneira tal, que deu a vida do Filho dele, eu estou dizendo para você, que Deus fez o inferno para o diabo e os seus anjos. Deus não fez o diabo para o ser humano. Mas eu quero dizer nesta noite, baseado na Bíblia, que muitas pessoas já estão lá. Muitas pessoas já estão lá, porque não creram no unigênito Filho de Deus. Espera aí, pregador, como você pode dizer que não, que está lá? É a Bíblia que está dizendo, e você pode ler aí na sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, esse tipo de pessoas não vai herdar o reino do céu. É a Bíblia. Para que você possa herdar o reino do céu, você precisa tomar uma atitude na sua vida. Você precisa largar tudo isso que a Bíblia está dizendo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, não erreis devassos. Devassos não vão herdar o reino do céu. Os ladrões não vão herdar o reino do céu. Os mentirosos não vão herdar o reino do céu. Os sodomitas, os avarentos, os beberrões não vão herdar o reino do céu. É a Bíblia que está dizendo que não vai herdar. Mas pregador, por que você está falando? Você está me julgando? Eu não. A Bíblia está te dizendo e está te falando para você. Por que eu estou falando? Para que você tome atitude. Porque se você não sabe, todos nós iremos comparecer na presença de Deus, queira ou você não queira. Aqui você pode fugir da palavra e não querer ouvir, ou você pode vir aqui e nos ameaçar e dizer, saia daqui que eu não quero ouvir esta palavra. Mas uma coisa eu posso vos garantir, a Bíblia que diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 12, talvez ninguém que está me ouvindo nesta noite ouviu esta palavra, porque infelizmente nós estamos vivendo um evangelho banalizado, aonde não se pega mais a palavra de Deus, só pega a prosperidade. As pessoas acham que Jesus morreu na cruz do Calvário para que elas tivessem uma casa boa, um carro bom e dinheiro no banco. Não, Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados. Ele deu a vida na cruz para perdoar os seus pecados. Você aceita se você quiser, mas que ele morreu por todos. Ele morreu. Lá no capítulo 20, versículo 12 de Apocalipse vai dizer que todos compareceremos perante o tribunal de Cristo, e abrirá-se os livros, abrirá-se outro livro. Qual é este livro? É o livro das vossas vidas. Talvez você não saiba, no momento em que você nasceu, você está escrevendo o livro da sua vida, e você escolhe o que você coloca neste livro. Uma coisa eu posso vos dizer nesta noite, que este livro será aberto por Deus, quando você comparecer na presença dele, e você e eu, nós, seremos julgados segundo as nossas obras. Eu pergunto nesta noite, meu querido, você daria para alguém algo se esta pessoa não merecesse? Você daria para alguém algo que se ela não merecesse? Eu quero dizer para você, meu querido, tem pessoas que acham que levam a vida de qualquer maneira, que simplesmente porque Deus deu o Filho dele para morrer no Calvário, simplesmente elas chegarão na presença de Deus, porque ela fala bem, ela expressa bem, e aí elas vão dizer para Deus, e ele vai passar o mel na boca de Deus e vai entrar no céu. Não, lá todos serão julgados segundo as suas obras. Está sendo anotado tudo que você está fazendo no oculto, no escondido, até mesmo aquilo que você não se lembra mais, está anotado no livro da sua vida, e Deus vai abrir este livro, e eu e você, nós seremos julgados segundo as nossas obras. Eu pergunto a você nesta noite, se você partir para a eternidade, se você nesta noite descer à sepultura, para onde você vai? Para onde você vai? Você já parou para pensar que se Deus escolher o seu fôlego de vida, porque nunca se falou, nos dias em que nós estamos vivendo atualizadamente, que as pessoas precisam simplesmente só de respirar, e talvez você não saiba mais
Quem fica na UTI, nós perdemos um tio na UTI porque nós não tínhamos condições de pagar 40 mil reais a diária. O depósito era 100 mil e nós não tínhamos dinheiro, para pagar a entrada para que ele pudesse ser ali atendido, entubado. Eu quero dizer uma coisa para você. Você talvez, meu querido, não dê importância a essa palavra. Agora eu sinto muito em te dizer isso aqui. O meu coração dói quando eu digo isso aqui. Eu quero dizer para você que você não poderá chegar mais na presença de Deus e dizer que não ouviu a palavra dele, porque eu estou aqui pregando para você. Ei, as pessoas não dão importância à palavra de Deus, mas Deus enviou o Filho dele. Deus já demonstrou o amor para com a sua vida, que ele deu a vida do único filho que ele tinha para morrer na cruz do Calvário por você. Jesus morreu para perdoar os seus pecados. Com isso eu posso dizer nesta noite: você que é ladrão, você que é beberrão, você que é assassino, você que é prostituta, ei, você que é traficante, no momento em que você reconhecer que Deus enviou o Filho dele, eu não estou falando para você crer em uma placa da igreja, nem da Assembleia, nem Batista, nem da Renovada, não. Eu estou falando para você aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Eu estou dizendo para você crer que Deus enviou o Filho dele para morrer pela sua vida. No momento em que você aceita Jesus como Salvador, no momento em que você crê no unigênito Filho de Deus, a Bíblia diz que Deus perdoa o seu pecado. Não interessa se alguém disse que você não tem perdão, não interessa que nem você talvez acha que você não tem mais perdão, que não tem mais jeito para a sua vida, mas eu quero dizer que no momento em que você aceita Jesus como Salvador, a Bíblia vai dizer que Deus lança o seu pecado no mar do esquecimento. Sabe o que é isso? Deus lança o seu pecado. Deus não é como uma mulher rinchosa, nem como um homem rinchoso. Você já viu aquela mulher rinchosa, que tudo que o marido faz errado, ela fica reclamando? O marido da mesma forma, a esposa tenta agradar, ele fica reclamando. Deus não é assim. Quando ele perdoa você. Ainda que a humanidade, ainda que as pessoas não perdoem você, Jesus perdoa os seus pecados, e ele deu a vida do seu filho. Ele deu a coisa mais preciosa que ele tinha no céu. Ei, meu querido, meu coração dói quando eu digo isso para você. Talvez você leve a sua vida de qualquer maneira, você pouco se importa com a sua alma, mas eu quero dizer que tem uma alma dentro de você. Esta alma, ela é imortal, independente para onde vai, porque é imortal. Quem vai padecer eternamente vai estar com a sua alma, porque todos nós ressuscitaremos. Você vai descer à sepultura, mas um dia você vai ressuscitar, ou para viver eternamente com Cristo, ou para sofrer eternamente, porque todos nós iremos receber o bem através do corpo, ou o mal através do corpo. E quando eu digo que o quanto Deus te ama, com amor especial, eu estou dizendo para você que tem uma alma preciosa dentro de você, que Deus pagou um preço muito caro de dar o Filho dele. Jesus derramou seu sangue. Ei, talvez você não dê importância o quanto você é preciosa no reino do céu. Ei, as pessoas, talvez você não acredite na palavra que eu estou dizendo. Ei, sabe qual é a palavra? Porque tem pessoas que acham que morreu, tudo acabou. A Bíblia diz que não. No capítulo 16, versículo 19 de Lucas, fala-se a história, a parábola de dois homens, um homem chamado Rico e um homem chamado Lázaro. Ei, essas duas histórias se cruzam, porque a Bíblia vai dizer que este Lázaro era tão lascado, tão ferrado, que a Bíblia vai dizer que ele olhava aquilo que o rico comia, e ele desejava, ele não comia, mas ele desejava comer as migalhas que caía da mesa do homem rico. Porém acontece aquilo que ninguém espera, ninguém se prepara para a morte. Eu vejo as pessoas com essa epidemia, elas não se preparando nem para a vida eterna, nem para a morte. Ei, as pessoas não veem a hora. Se perguntar nesta noite, você está se preparando para uma festa? Alguém vai responder sim. Ei, se eu perguntar nesta noite, tem alguém se preparando para um casamento? Sim. Tem alguém se preparando para uma viagem? Sim. Mas eu pergunto nesta noite, você tem se preparado para a sua morte? Uai, pregador, tem que se preparar para a morte? Sim. É porque, meu querido, a nossa vida é passageira.
A nossa vida é passageira. Tem pessoas que acham que vai viver eternamente aqui. Não. Aqui é 70 anos. A Bíblia diz que 70 anos é o prazo de validade nossa. Se alguém passar de 70 anos, é pelo vigor, é pela saúde, mas fato é, eu pergunto nesta noite aqui, tem alguém aqui com 150 anos? Não tem. Tem alguém que está me ouvindo que tem 150 anos? Não tem. Fato é então que todos morreremos, e a pergunta é essa: a eternidade, talvez você não dê importância, mas a eternidade é onde você vai passar eternamente, sofrendo ou com Cristo. Fato é que pagaremos de alguma maneira. Aqueles que estão plantando no Espírito receberão a vida eterna. Aqueles que estão plantando na carne receberão condenação eterna. Talvez você fale, não, lá eu já ouvi uma piada aí. Eu já ouvi uma piada que as pessoas ficam contando, e talvez as pessoas não param para meditar, que o diabo é o pai da mentira. E sabe qual é a mentira que ele fica inventando para as pessoas? É essa: lá no inferno tem aquela cerveja que você gosta. Lá no inferno tem aquelas mulheradas. Ah não, lá no inferno eu cheguei, não tem mais jeito. Lá eu volto lá para o céu, não gostei do inferno, eu vou para o céu e pronto. Não, tem uma piadinha que alguém fala que chegou lá no céu, pisou nos patos, bababá, e foi lá para o inferno. Ei querido, quando você desce à sepultura, isso está em Hebreus capítulo 9, versículo 27, você segue esse juízo. Sabe o que é isso? Você se depara com Deus. Talvez você nunca ouviu essa palavra, mas quando você morre aqui, a sua alma sai do seu corpo, e você já se depara com Deus. Você já sabe para onde vai. Melhor ainda para você entender, João capítulo 3,16 vai dizer: quem crê em Jesus será salvo, quem não crê já está condenado. Portanto eu posso dizer e afirmar, baseado na Bíblia, quem não crê já está condenado. Então esta pessoa que não creu, que não quis aceitar Jesus como Salvador, ela decidiu. Não é Deus que manda. As pessoas estão confundindo. Não é Deus que manda as pessoas para o inferno, não. A Bíblia vai dizer que Deus fez para o diabo e os anjos caídos, mas muitas pessoas descerão para o inferno porque rejeitaram Jesus. Não estão crendo em Jesus. Eles acham que Jesus colocou aqui para ele ter uma casa boa e ter muitos dias de vida. Não, a nossa vida é passageira, querido. Um dia você vai envelhecer. Você que é novo agora, que se acha bonita, tal, um dia você vai ser velho. Eu tinha 16 anos, esse mês, se Deus permitir, eu completo 51. Eu já fui jovem como você, e os dias passou para mim. Quando eu começo a olhar para trás, os dias passou como relâmpago na minha vida. Daqui uns dias não, daqui mais uns tempos não me existirei mais, mas uma coisa que posso vos garantir, que nós estamos caminhando em direção ao céu. A pergunta que eu vos faço nessa noite: o que você tem feito em prol da sua salvação? O que você tem feito em prol do reino do céu? Ou você acha que Deus é obrigado? Você leva uma vida de qualquer maneira, leva uma vida desgraçada, miserável, traindo, enganando, roubando, matando, prostituindo, traficando, e você acha que Deus é obrigado a te dar a salvação? Deus te dá a salvação se você se arrepender dos seus pecados. Pregador, o que é arrepender então? É você que rouba, parar de roubar. É você que trai a sua esposa, parar de trair, enganar. É você que trai o seu esposo, largar tudo isso, a mentira, o engano, e crer no Senhor Jesus Cristo. A mensagem foi dada. Que esta palavra possa tocar no seu coração. Eu disse que eu não vim te converter a nada, não vou fazer apelo de nada para você. Você vai ficar refletindo. Quem convence o pecador do pecado e da justiça se chama Espírito Santo. É Ele que vai ficar remoendo na sua mente aí, quando você deitar na sua cama. Porque às vezes nos embriagamos com a bebida, com o alcoólico, e se sentimos machão, até alegres, mas quando deita na cama, o ser humano faz uma reflexão da sua vida, e ele percebe que se está respirando, é porque ele tem um Deus que comanda a vida dele. Que Deus nos abençoe nesta noite. Eu quero orar mais uma vez pela sua vida. Jesus, eu apresento aqueles que tiraram o momento
da sua vida para ouvir a palavra do Senhor. Jesus, eu sei que tem desviados da tua casa, pessoas que cantavam na sua casa, pessoas que oravam na sua casa, distanciaram, entristeceram com a palavra, mas nesta noite eu oro, Jesus, pedindo ao Senhor, que o Senhor venha restabelecer no coração desta pessoa a alegria do Espírito Santo. Jesus, dê força para essa pessoa se levantar, Jesus. Um dia eu estava lá, um dia eu estava fazendo as mesmas coisas que essas pessoas estão fazendo nesta noite, e o Senhor me chamou pela sua misericórdia. Não é mérito meu, Senhor, se eu estou de pé, porque o Senhor tem me levantado. Visita o lar desta pessoa, Jesus. Visita a família, Jesus. Eu oro pelos enfermos, se é da sua vontade, que sejam curados, libertados pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.